Olá, voltamos com simplificação de radicais. Como o próprio nome diz, a ideia de simplificação de radicais é você diminuir para o menor valor possível o número que está dentro do radical. É claro que esse radical tem que ter lá dentro um radicando cuja raiz enésima, seja ela quadrada, cúbica, quarta, quinta, etc., não seja exata, né? Porque não faz sentido você simplificar um radical ou uma radiciação que não tenha, que já tenha ou que tenha sua raiz enésima exata. E essa simplificação só serve para aquelas raízes que não são exatas, tá? E o processo que se usa, o que é mais comum se utilizar, é a fatoração, né? O nosso exemplo aqui do material tá a raiz quadrada de 18, né? Observe que não tem raiz quadrada exata 18. Nós vamos simplificar esse radical. Para saber se dá para simplificar, você pega o número que está dentro aqui, que é o radicando, né? E faz a fatoração dele. Então aqui foi feita a fatoração dele. Por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Olha, observe, deixa eu mudar aqui a cor do lápis aqui. Observe que o que nós estamos calculando é a raiz quadrada. Então eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dê 18. Claro que exato não tem. Então nós vamos agrupar de 2 em 2. Esse aqui ficou sozinho, mas esses dois 3 aqui eu posso fazer como 3 ao quadrado. Então, como eu quero um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, então eu vou cortar esse 2 com esse aqui. Se fosse uma raiz cúbica, eu ia agrupar de 3 em 3. Se fosse uma raiz quarta, eu ia fazer que o número elevado a 4. Né? Como é ao quadrado, fica 2 com 2. Quando você corta, essa base aqui vai para fora. Quando você corta o expoente com o índice, essa base sai fora. Então, esse 3 fica fora e esse 2, que não formou dupla, ele ficou sozinho, ele fica lá dentro. Então, raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que 3 vezes o raiz de 2. E observe como de fato foi simplificado. É mais simples 3 raiz de 2 do que raiz de 18. O 2 é menor do que o 18 e esse é o objetivo, né? Se você pegar uma calculadora, você pode fazer raiz quadrada de 18 e veja que 3 vezes a raiz quadrada de 2 tem o mesmo valor matemático. Uma outra ideia aqui seria o seguinte: se você perceber que mentalmente você consegue encontrar dois números que multiplicado dá 18, sendo que um deles tem raiz quadrada exata, não tem problema nenhum, você pode fazer assim também. Olha, eu posso imaginar aqui 2 vezes 9. Olha, um deles tem raiz quadrada, que é o 9, o 2 não tem. Então eu faço a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. A raiz quadrada do primeiro eu não tenho, e a raiz quadrada do segundo é 3. Então coloco o 3 para frente para ficar mais bonitinho. 3 raiz de 2. Está aí, ó. Muito mais fácil e muito mais simples. Se você conseguir desmembrar em 2 ou mais números que tenham raízes quadradas, ou raízes cúbicas também, ou raízes enésimas quaisquer, você pode fazer também através desse processo. Aqui você evita a fatoração, tá? 108. Vamos baixar aqui. Como é que fica a raiz quadrada de 108? Vamos fatorar. 108 por 2 dá 54, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Observem que raiz quadrada é um 2 aqui, então eu tenho que pegar de 2 em 2. Então vou fazer 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e esse 3 vai ficar sozinho, ó. Por que eu estou agrupando de 2 em 2? Porque aqui a raiz é quadrada, né? Se fosse raiz quarta, eu ia agrupar de 4 em 4. Se fosse raiz quinta, seria de 5 em 5, né? Mas como é raiz quadrada, eu estou fazendo de 2, tem que fazer de 2 em 2. Corta esse 2 com esse 2 aqui, esse 2 com esse 2 aqui, que não aparece.
Então esse 2 e esse 3 sai fora, ó. O que eu não cortei foi esse 3 aqui, ele fica dentro, ó. Aí 2 vezes 3 que ficou fora dá 6, 6 raiz de 3. Faça isso na calculadora, vê quanto dá a raiz quadrada de 108, vê quanto dá a raiz quadrada de 3 e multiplica por 6, que tem o mesmo valor, né? Uma outra saída seria você desmembrar esse 108 em dois números que tenham raízes, pelo menos um deles tem a raiz quadrada exata. Eu posso imaginar aqui o 3 vezes 36. Não é fácil você imaginar isso aqui, por isso que é indicado fazer a fatoração, né? A fatoração, inclusive, ela vai acusar se você tem raiz quadrada exata ou não, né? Aqui eu vou dar um exemplo daqui a pouco, depois que eu concluir isso aqui, de que quando tem raiz quadrada exata, esses pares sempre dão certo, né? Vamos lá, raiz quadrada do primeiro eu não tenho. Raiz quadrada do segundo eu tenho, que é 6, né? Então ficou 6 raiz de 3. Ok? Aí fiquem à vontade, eu prefiro fazer a fatoração porque não é tão fácil você imaginar dois números que multiplicado um deles com raiz quadrada exata que dê 108. Eu prefiro fatorar, que aqui já vai acusar. Olha, se eu fosse, por exemplo, fatorar um número que tem raiz quadrada exata, por exemplo, é o próprio 36, ó. Por 2, 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Olha, sempre vai formar pares quando tem raiz quadrada exata. Não vai ficar sobrando ninguém aqui sozinho, ó, como esse 3 aqui, ó. Tem um par, porque a raiz de 36 tem raiz quadrada exata, né? Então, esse método também serve para calcular raiz quadrada exata, que nós já vimos anteriormente, através de fatoração, mas essa fatoração também serve para você racionalizar ou você simplificar os radicais. Funciona só para raiz quadrada? Não. Funciona para raiz enésima qualquer, né? Que nós temos como exemplo a raiz cúbica. 432 é exato? Não, né? Bom, não sei, né? Na hora de fatorar que vai acusar, né? 432 por 2, 216, por 2, 108, por 2, 54, por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Como eu quero raiz cúbica, eu vou fazer de 3 em 3, ó. 2 ao cubo, 3 ao cubo, esse camarada aqui fica sozinho. Se caso tivesse raiz cúbica exata, eu teria outro grupo de 3. Esse 2 não ficaria sozinho. Seria outros 3 2 junto com ele aqui. Ok? Só sobra assim porque nós só fazemos a simplificação de radicais com raízes enésimas não exatas, né? Então esse 2 aqui, olha, esse aqui vai cortar com esse corta com esse. E os dois saem fora e o que eu não cortei fica dentro. Tá aqui, ó. Peguei a calculadora, calcule raiz cúbica de 2, multiplico por 6, tem a mesma coisa, o mesmo valor que é a raiz cúbica de 432. Vamos simplificar esses aqui que estão no material. Olha, 27, para simplificar, eu já consigo imaginar aqui rapidamente 3 vezes 9. Aí faz a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do segundo, nós já vimos essa propriedade, a raiz quadrada de 9 aqui, ó, é 3. Aí esse camarada fica... Racionalizando, você pode fazer 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Aí racionalizando fica assim, raiz quadrada de 27, racionalizando usando a fatoração, né, a simplificação, pego aos pares, vou pegar esses dois pares aqui, né? Esse vai ficar sozinho. Esse que eu cortei com 2 aqui sai fora, então ele vai para fora. E esse que eu não cortei fica dentro. Pronto. Olha, o mesmo 3 raiz de 3, feito um com fatoração e outro com apenas desmembrando em dois números. 54.900. Vamos fatorar ele aqui. Por 2 dá 2.700, por 3 dá 900, por 3 dá 300, por 3 dá 100,
por 10. Vou fazer, pode ser por 5 aqui, né? Vou fazer aqui por 5, fica melhor. Deixa eu mudar aqui a caneta mais uma vez. Baixar aqui um pouco. Aqui é melhor fazer. A caneta não pegou. É melhor aqui fazer por números primos. Poderia fazer aqui por 10, porque ia dar 2 10, né? Sem problema nenhum. Mas vamos fazer por números primos mesmo. Por 2 dá 50. Por 2 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Agora sim, vamos. Aí fica a raiz quadrada de... Quantos 2 eu tenho? 1. Esse aqui é um 2, tá, gente? 1. Aqui é um 2. 2, 3. Fica, só que eu tenho que pegar aqui os pares, né? Então vou pegar esses aqui. Esse 2 aqui fica sozinho. 2 fica sozinho. 2 ao quadrado. 3 eu tenho 1, 2, 3. Vai sobrar um 3 também. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado. E um 3 sozinho. Esse 3 aqui sozinho. E para finalizar, esse 2 já foi, esse 3 já foi, esse par aqui também já foi. O par aqui, 5 ao quadrado. Pronto, aí eu corto esse 2 com esse 2 aqui sai fora. Corto esse expoente com o índice, esse 3 aqui sai fora. Eu corto isso aqui com esse aqui, esse 5 sai fora. Quem ficou lá dentro? 2 e 3. Pronto. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. E 2 vezes 3 dá 6. Pronto. 5.400 tem o mesmo valor de 30 vezes o raiz de 6. Ok? Então a saída aqui era pensar, por exemplo, em dois números como 6 vezes 900, né? Raiz de 6, raiz... não é tão fácil isso aqui não, né? É melhor fatorar mesmo, né? Raiz de 6 não tem raiz de 900 que é 30. 30 raiz de 6. Raiz cúbica de 7.000. Aqui a ideia é, se é raiz cúbica, o 1000 tem raiz cúbica que é 10, né? É pensar em 7 vezes 1000. Aí fica raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 1000. Aplicando a propriedade, raiz cúbica de 1000 é 10. E eu não tenho a raiz cúbica de 7. Mas você pode fatorar também. Você vai perceber que 7.000 vai dar aqui umas duplas aqui, vai dar... Dupla não, perdão, é trios, né? São trios porque é raiz cúbica. Por 2 dá 3.500. Por 2, 1.750. Por 2, 1.750. Por 2, 2 vezes 8 dá 16, 15, 2 vezes 7, 14, 5, 875. 875. Por 5, dividir esse camarada aqui por 5 dá 1 vezes 5, 3, 37. Vezes 5, 5, 37 dá 7, né? 7 vezes 5 dá 3 sobre 5, 175. 175 também dá por 5, porque termina com 5. 175 por 5 dá 3 vezes 5, 15, dá 35. 35. 35 por 5 dá 7, e 7 por 7 dá 1. Aí fica assim, ó. Usando a fatoração, né? Fica a raiz cúbica de 7.000 vai dar trios 2 ao cubo, 5 ao cubo, sobrou aqui o 7 sozinho. Esse corta com esse, o 2 sai fora, né? Então vai ficar 2. Corta esse com esse,
o 5 sai fora. Quem ficou lá dentro? O 7. 2 vezes 5, 10. Raiz cúbica de 7. A mesma coisa, ó. Só que aqui ficou muito mais fácil já para quem tem dificuldade de saber, por exemplo, que o 1000 tem raiz cúbica que é 10, né? Raiz cúbica de 119. Olha, estou com um pressentimento que esse 119 ele é primo. Por 2 não dá, por 3 não dá, porque somando os algarismos aqui dá 11. Por 5 não dá. Por 7, para ver se por 7 dá. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 7 é 7. Para 11, opa, não é não. 7 vezes 7 dá por 17 aqui, ó. 7 vezes 17 dá 119, olha aí, ó. 7 vezes 7 dá 49, dá 4, 7 vezes 1, 7, 4, 11. Então, fica raiz cúbica de 7 vezes 17. Olha, mesmo se eu fosse fatorar aqui, ia dar por 7. Ia sobrar o outro 17, porque 17 é primo. Ou seja, esse número aqui é aquele exemplo que você não consegue simplificar. Eu posso fazer a raiz cúbica do primeiro e a raiz cúbica do segundo, porque eu vou ficar com a situação ainda pior do que estava. Então, esse caso aqui, ó, não tem como fazer trios, né? De 3 em 3. Aqui não tem como simplificar, tá? Fica assim mesmo. Raiz cúbica de 119. Você só pode simplificar e só consegue simplificar se você fizer duplas com o caso de raiz quadrada, trios com o caso de raiz cúbica e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, não é simplificável. Vamos agora para a racionalização de denominadores. Olha, o nome já diz que racionalizar, que é denominador, né? Denominador vem de onde? Vem da fração. Esse aqui é o numerador. Vai perdoando a letra aqui que eu ainda estou acostumando com essa mesa digitalizadora, né? Esse aqui é o denominador. É esse camarada aqui, ó. O que é racionalizar? Racionalizar é você fazer denominador, né? Racionalização de denominador é você fazer com que a raiz enésima, né? Seja ela quadrada, cúbica, quarta, etc. Aqui embaixo saia de baixo e venha para cima, ou seja, saia de baixo, né? Literalmente saia de baixo. Claro que automaticamente ela vai acontecer com uma transformação em cima, mas que ela fique embaixo. Não é comum na matemática, por exemplo, você responder assim, ó, um radical no denominador embaixo. Isso aqui normalmente não se responde, ou assim, ó, raiz cúbica de 3. Isso aqui não se responde com radical no denominador. Em cima, no numerador, não tem problema. Embaixo, não se responde normalmente dessa forma. Ok? E para isso, nós precisamos treinar. Como é que nós vamos fazer com esses casos aqui, quando apresentar embaixo? Olha, se você tiver uma raiz quadrada, você multiplica pela própria raiz quadrada, que você elimina o radical. Por exemplo, no caso do raiz de 2, ó, eu vou multiplicar por raiz de 2. Só que quando eu vou multiplicar uma fração por um número qualquer, eu não tenho que multiplicar só embaixo, eu vou multiplicar embaixo e em cima. Porque quando você multiplica uma raiz quadrada pela própria raiz quadrada, dá um número sem raiz quadrada. Olha, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Aí raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Por que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2? Por que isso aqui é verdade, gente? Ó, é como se eu fizesse aqui, ó. Faço uma raiz só, a vezes a ao quadrado. Corta esse 2 com esse 2, o que acontece com esse a? Sai fora, ou seja, raiz quadrada de a ao quadrado é a própria a. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Raiz quadrada de a ao quadrado é a.
Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Raiz de x vezes raiz de x, não precisa fazer muito cálculo, sempre dá x. É por isso que quando você tiver uma raiz embaixo, quadrada, você multiplica pela própria raiz quadrada. Tá aqui alguns exemplos. Se fosse aqui embaixo uma raiz quadrada de 3, eu ia multiplicar pela própria raiz quadrada de 3. Se aqui embaixo fosse uma raiz quadrada de 7, eu ia multiplicar pela própria raiz quadrada de 7 em cima e embaixo. Ok? E se não for raiz quadrada, se for uma raiz qualquer? Bom, aí veja só. Se for uma raiz qualquer, observe o seguinte. Se eu somar os dois expoentes, vou pegar o expoente desse primeiro aqui, é m, e vou somar com esse segundo aqui. Olha, os dois m's vão ser cortados porque eles são simétricos, sobra o n. Dessa forma, eu elimino a raiz. Como assim? Ó? Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Se eu quero, vou pegar aqui a raiz cúbica de 3. Se eu quero eliminar esse radical no meu denominador, se ele estiver aqui embaixo, eu vou multiplicar também por uma raiz cúbica, né, pela mesma base, só que você tem que observar a soma aqui, ó. A soma tem que dar quanto? Tem que estar, nesse caso aqui, tem que dar n, porque aqui é n, aqui é n. E aqui é 3, então essa soma tem que dar 3, então aqui precisa ser um 2. Porque aqui tem um 1, e 1 mais 2 dá 3. Então, ó, se eu for resolver isso aqui, ó, vai dar 3 ao cubo, porque 1 mais 2 dá 3. Corta 3 com 3, isso aqui vai dar 3. Ok? Então, o objetivo, quem não conseguiu entender isso aqui matematicamente, eu fiz aqui, é porque a soma dá n. Aqui o radical é n. Se for 3, você vai procurar um número, né, cuja a base seja igual, né, e o expoente seja a diferença, cuja soma tem que ser o próprio índice, ou seja, tem que ser 3. Tem que procurar um número aqui cujo expoente é a soma de 3 para cortar. Ó. Aí dessa forma você elimina o radical. Parece difícil, mas não é. Olha aqui, ó. Raiz quinta de 8. Olha, 8 é 2 ao cubo. Com quem eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar por uma raiz quinta, mesma base, agora, de forma que a soma dê 5, ó. A soma dê 5. Então, aqui é 2, ó. Olha aí, ó. 3 mais 2 dá 5, tá? Eu usei aqui a forma aqui em cima para cá, ó. Mas não há necessidade disso aqui, não. É só você procurar uma outra base. Aliás, a mesma base, aliás, com outro expoente, que o expoente é de cima, né, cuja soma desse índice. Olha, se eu quero eliminar isso aqui, eu vou multiplicar pela raiz quinta de 2 elevado a quanto? Cuja soma tem que dar 5. Então, só pode ser esse camarada aqui, ó. Aí corta 5 com 5. Resultado é 2. Ok? Se caso embaixo você tiver alguma situação dessa aqui, você precisa fazer esse procedimento. E se embaixo for, por exemplo, 1 sobre raiz de 2 menos raiz de 3. Olha, não pode responder com um radical, eu tenho que racionalizar esse denominador. O que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo pelo seu conjugado. O que é o conjugado? O conjugado é a mesma coisa, só que o sinal do meio, ao invés de mais, você coloca menos. Se ele aqui for menos, aqui você coloca mais. Por quê, gente? Ó, se eu for resolver isso aqui está até justificado, olha, que interessante aqui, ó. Se eu for resolver isso aqui, fica assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, né? Lembrando que eu expliquei anteriormente, né? Raiz de x vezes raiz de x dá x. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Menos com mais dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Menos com mais dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Esses dois caras aqui são simétricos. Sobrou 2 menos 3, que é menos 1. Sempre isso vai acontecer. Porque, ó, aqui você vai cortar raiz de A vezes B com raiz de A vezes B, como cortou aqui raiz de 2. Aí sobra só o A e o B, sem nenhum radical em cima.
pode multiplicar isso aqui assim, ó, como eu fiz aí, ó, aqui embaixo, vai dar A menos B. É por isso que você sempre multiplica pelo conjugado. O que eu quero dizer com conjugado? Se aqui for menos, você coloca mais no meio. A mesma coisa com mais no meio. Se aqui for mais aqui no meio, você multiplica por menos no meio. Aí fica assim, ó, raiz de 2 mais raiz de 3, porque eu vou multiplicar o de cima com o de cima, e o de baixo com o de baixo. E esse aqui eu não preciso fazer muita coisa, porque eu já sei que é A menos B. Esse aqui é o A, e esse aqui é o B. Então, raiz de 2 mais raiz de 3 por menos 1. Aí só faço trocar o sinal de cima, né? Pronto, isso aqui é um 3, tá? Aí, ó. Por que eu coloquei aqui 2 menos 3? Porque esse aqui é o A, que está dentro, o A é 2. Esse aqui é o B. Já sei que esse produto, eu não preciso fazer isso aqui de novo, né? Dá A menos B, tá? Se caso for apenas um deles, a raiz, observe que os dois têm raízes, ó, o A e o B. Se caso for um número com raiz e o outro sem raiz, é a mesma história, multiplicar pelo seu conjugado. Quem é o seu conjugado? É o mesmo número, mesma expressão, só que ao invés de menos é mais. E quando um for mais, o outro você coloca menos. Tá? Raiz de 2 menos 1. Se eu multiplicar, vou multiplicar por quem? Raiz de 2 mais 1, conjugado, ó. Se caso ele estiver embaixo, vou colocar um exemplo aqui, se ele estiver aqui, ó. 7 sobre raiz de 2 menos 1. Como é que eu faço para racionalizar isso aqui? Eu multiplico em cima por raiz de 2 mais 1, embaixo por raiz de 2 mais 1. Ok? Aí eu faço esse com esse, e eu vou conseguir tirar esse raiz daqui de baixo. Que é esse o meu objetivo, né? Outras expressões, gente. Essas outras expressões aqui vêm lá do produto notável. Quem quiser dar uma olhada no produto notável, é só clicar aqui, ó. Vai estar em destaque de azul aqui. Você clica aqui, ele vai direcionar para os produtos notáveis. Lá nos produtos notáveis você vai ter uma comparação lá. Você vai conseguir visualizar uma pequena comparação disso aqui com as raízes, né? Lembrando que isso aqui, por exemplo, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui também é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui é o cubo da soma, ou a soma dos cubos, nesse caso, a soma dos cubos, né? Aqui é a diferença dos cubos, ok? Então, isso aqui não fico até assim desconfortável em mostrar dessa forma aqui, mas com a matemática básica, né? E temos aí uma sequência de dificuldades, temos que ordenar os conteúdos de acordo com a dificuldade. E nós ainda não chegamos em produtos notáveis, mas se porventura você tiver no seu denominador somas de raiz cúbicas, você tem que multiplicar por isso aqui, ó. Aí dessa forma você vai sobrar só A mais B. Por exemplo, se aqui for um 2 no lugar do A e aqui for um 3 no lugar do B, vai sobrar só 2 mais 3 quando você multiplicar por isso aqui. É claro que você vai multiplicar embaixo e em cima pela fração, embaixo e em cima aqui assim, ó. Se caso você tiver uma diferença, é a mesma coisa. É o quadrado do primeiro menos o produto dos dois mais o quadrado do segundo, né? Eu falo primeiro que esse A aqui, tá? Esse aqui, segundo é o B. Aqui é a mesma coisa, só que quando for negativo, aqui no meio, ao invés de ser menos, é mais. O resultado vai dar a diferença. A menos B. Isso quando os dois têm raiz cúbica. Quando só o primeiro tem raiz cúbica, olha, observem que aqui nós não temos nenhum exemplo de raiz cúbica. Aqui, ó. Nós só temos raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. Esse caso aqui, no caso, for raiz cúbica. Se a raiz cúbica estiver em apenas um deles e o outro for mais, você vai multiplicar por menos. Aqui sempre é o contrário, né? E aqui, quando for menos, você multiplica por mais. Mas é a mesma história, né? Claro que um pouco diferente daqui. O quadrado do primeiro é menos b vezes a raiz cúbica do segundo, né? Mais quadrado do segundo, tá? Sempre que precisar, pode dar uma colada por aqui, né? Uma pesquisada por aqui, olhar como é que funciona para racionalizar.
Vamos aos exemplos. Agora sim, como é que eu racionalizo? Olha, na matemática não se pode responder assim, né? Com um radical no denominador. Você tem que racionalizar. Você multiplica em cima e embaixo por quem? Qual é a técnica para eliminar uma raiz quadrada de 2? É multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz quadrada de 2. Uma vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4, que nós vimos que dá 2. Ok? 2 sobre raiz cúbica de 9. Olha, 9 é 3 ao quadrado. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por quem? Olha, a soma tem que dar 3 para cortar com 3. Então eu tenho que multiplicar por um outro 3. Ó. Porque 3 ao quadrado vezes 3 vai dar 3 ao cubo, que é 27. Aí eu tenho raiz quadrada. Então a saída aqui é multiplicar pela raiz cúbica de 3. Por que raiz cúbica de 3? Porque 9 é 3 ao quadrado e eu tenho que procurar um número que, multiplicando aqui, ó, o expoente, cuja soma tem que dar quanto? Tem que dar 3. E 2 mais 1 é 3. Então tem que multiplicar por 3 elevado a 1. Ou seja, tem que multiplicar por 3. É por isso que ficou raiz cúbica de 3 aqui, a racionalização. Aí multiplicando, você vai perceber que embaixo vai sumir a raiz cúbica, ó. Essa aqui é interessante, ó. Por quem eu devo multiplicar para tirar essa raiz oitava de 2? Olha, eu tenho que multiplicar pela raiz oitava de 2 elevado a 7. Por quê? Em cima do 2 tem um 1. E a técnica qual é? A soma tem que dar quanto? 8. Então, 1 mais 7 dá 8. Então, eu tenho que multiplicar por 2 elevado a 7, porque a soma tem que dar 8. E observe que quando eu faço esse produto, fica a raiz oitava de 2 elevado a 8. Ó. Dá 2. Aí eu poderia ter cortado com esse 4 daqui de cima. Ficaria só a raiz oitava de 2 elevado a 7. Tranquilamente. Não é 27 aqui, não. É 2 elevado a 7. Tá? Aqui. Como é que eu faço para eliminar esse denominador de baixo? Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado, que é o conjugado desse mesmo cara aqui, só que ao invés de menos é mais. Aí eu faço aqui, raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7. Raiz de 7 vezes 2 dá raiz de 2 vezes 7, que é 14. Agora o menos 1, aqui com as setas vermelhas. Menos com mais dá menos. 1 vezes raiz de 7, raiz de 7. Menos com mais dá menos. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Ok? Vamos lá então. Não tenho o que fazer aqui. Não posso cortar 7 com raiz de 7, que são números diferentes. Não posso fazer absolutamente nada. Fica desse jeito mesmo. Agora aqui embaixo, o que eu vou fazer? Se esse aqui é A, esse aqui é B. Lembrando lá, ó, se eu multiplicar pela diferença que nós vimos aqui, vai dar A menos B, ou seja, vai dar 7 menos 2. Mas eu posso fazer aqui essa distribuição também, ó, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, que nem eu fiz em cima, que vai dar isso aqui, ó, tá? Então, como já sabemos que vai dar A menos B, né? Então vai ficar 7 menos 2, que dá 5. Tá aqui, ó, foi para cima. Os radicais, não tem nenhum radical aqui embaixo. O que foi usado aqui foi isso aqui, ó. Outro exemplo. Raiz quadrada de 3 mais 2. Conjugado disso aqui, raiz quadrada de 3 menos 2. Então multiplica em cima e embaixo. Esse vezes esse vezes esse, dá isso aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse dá 3 menos 4. Por que 3 menos 4? Porque, ó, aqui é o quadrado, tá, gente? Dê uma olhada lá, tá? Então, raiz de 3 mais B e raiz de 3 menos B vai dar A menos B ao quadrado. E esse B é 2, então fica 2 ao quadrado 4, que dá menos 1, tá? Esse A aqui é 3, esse B é 2. Esse A aqui é 3, esse B é 2. Então A aqui é 3 e o B é 2, só que é ao quadrado, dá 4. 3 menos 4 menos 1, por isso que aqui dá menos 1. Mas você pode fazer isso aqui, ó.
tranquilamente. Raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9, que é 3. Mais com menos dá menos. Raiz de 3 vezes 2 dá 2 raiz de 3. Vamos fazer agora isso daqui, ó. 2 raiz de 3. Mais com menos dá menos. E 2 vezes 2 dá 4. Olha, corta simétrico. Sobrou 3 menos 4, que é menos 1, né? É até melhor você fazer isso aqui do que ficar lembrando disso aqui, né? Você saber fazer as multiplicações. Aqui é usando aquele o penúltimo, né? Se eu tenho aqui o conjugado disso aqui, não funciona, ok? Você tem, já que é raiz cúbica, o conjugado só funciona para raiz quadrada. Então não é só multiplicar pelo conjugado aqui. Você tem que fazer o quadrado do primeiro aqui menos o produto entre eles, menos o produto entre eles, mais o quadrado do segundo. Você faz o quadrado desse, fica 3 ao quadrado. Depois multiplica eles dois, 3 vezes 5, 15. Depois faz a raiz, o quadrado do segundo. Tudo é raiz cúbica, ó. Quando você multiplica esse por ele, você pode fazer isso aqui também, ó. Ok? Aí você vai perceber que lá no final só vai sobrar só o 3 e o 5, né? E 3 mais 5 dá 8. Aqui em cima é exatamente como está. Não tem muito o que fazer, só dá para fazer 3 ao quadrado que dá 9, 5 ao quadrado que dá 25 e 3 vezes 5 dá 15. Aqui não há mais o que fazer, então essa é a resposta, tá? Aqui só tem que tomar cuidado porque no final aqui o b ao cubo, aqui o b ao quadrado, né? É um pouco diferente, porque aqui não tem a raiz cúbica nos dois, né? Então fica dessa forma aqui. A técnica é a mesma. Se quiser multiplicar esse por esse, 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 tranquilamente vai dar 2 menos 1 ao cubo, que dá 1, e sobra somente de cima. Não precisava nem desse 1 aqui embaixo, né? Fica raiz cúbica de 2 mais 1, tranquilamente. Ok? Só para fechar, vamos racionalizar esses denominadores aqui. Opa, baixei muito, subi um pouquinho. Aqui, 1 sobre raiz de 7. O que eu preciso fazer aqui para tirar essa raiz de baixo? Multiplicar por ele mesmo, embaixo e em cima. 1 vezes raiz de 7 dá raiz de 7. E raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7. Ou se quiser pensar, raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49, que é 7. Está aqui, ó, está racionalizado. Isso aqui tem o mesmo valor matemático que isso aqui, só que o radical não está embaixo, né? Tem radical em cima, mas não tem embaixo. 9 por raiz 9 sobre 2 raiz de 18. Como é que eu faço para tirar essa raiz de 18 aqui? Eu faço raiz de 18 em cima e multiplico por raiz de 18 embaixo. 9 vezes raiz de 18. 2 vezes raiz de 18 vezes raiz de 18 dá 18. Posso simplificar 9 com 18, vai dar 2 embaixo, né? Porque 18 é 2 vezes 9, corta 9 com 9, sobram 2 embaixo. Ficou raiz de 18 sobre 4. Se eu não me engano, raiz quadrada de 18 dá para simplificar, né? Fica 2 vezes 9, ó. E 2 vezes 9 é raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada do primeiro não tem. Raiz quadrada do segundo é 3. Sobra 4 embaixo. Pronto. Para racionalizar esse último aqui, antepenúltimo, aliás, você multiplica por quem? O conjugado, ó. O conjugado disso aqui é raiz de 3, a mesma coisa, com sinal trocado. Se aqui é menos, eu vou multiplicar pela mesma coisa com o sinal mais. 1 vezes isso aqui é ele mesmo, né? Raiz de 3. Vamos fazer isso aqui, gente, ó. Quem não sabe, isso aqui vai dar 3 menos 2, que é o que nós chamamos de quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo em produto notável.
Mas supondo que nós não saibamos isso aqui, ó, multiplico esse com esse, dá 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Esse com esse dá 3 raiz de 2. Agora vamos pegar o negativo aqui, que é o raiz de 2. Menos com mais dá menos. Raiz de 2 vezes raiz de... Eu não sei o que foi. Peraí, calma aí. 3 raiz de 3. Aqui dá raiz de 6. Porque se eu imaginei que aqui era um 3. É raiz de 3 vezes 2. Então dá raiz de 6 aqui. Perdão, aqui, tá? Aqui é raiz de 6. Aí aqui de novo. Menos com mais dá menos. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6 também. E menos com mais dá menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Aqui, ó. Como de fato deu 3 menos 2. Então fica raiz de 3 mais raiz de 2 em cima. E 3 menos 2 dá 1. Então sobrou aqui raiz de 3 mais raiz de 2. Olha, é muito mais fácil você pegar... Olha, é muito mais fácil você fazer raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 na calculadora do que você fazer isso aqui, ó. E tem o mesmo valor matemático, né? Aqui a saída é multiplicar pelo conjugado. Então vou pegar aqui, ajeitar aqui meu braço aqui que está um pouco torto na mesa. A saída aqui é você multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Sempre que for só raiz quadrada, pode multiplicar pelo conjugado sem problema nenhum. Aí aqui vai ficar como está. Aqui vai ficar 2 menos 1. Vai ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Mas você pode fazer isso aqui. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Vai ver que sobra 2 menos 1. Então fica a raiz quadrada de 2 mais 1 sobre 1, que é raiz quadrada de 2 mais 1. Pronto. Voltamos aqui com esse último exemplo que o computador deu uma travada. Penúltimo exemplo é o seguinte. Deixa eu mudar aqui os pincéis mais uma vez. Dar espessura aqui, colocar o mais fino um pouco. Vamos lá. Aqui o lance é você multiplicar em cima e embaixo. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. O lance é você multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, né? Então o conjugado aqui vai ser raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica do produto entre eles, que é 14, mais a raiz cúbica do quadrado do segundo, que é 49. Aqui só um pequeno conserto, aqui é raiz cúbica do quadrado de 2, tá? Então aqui é um 4, tá? Senão o negócio não dá muito certo, não, né? Aliás, não dá certo, né? Raiz, repetindo a mesma coisa, eu multiplicando em cima esse cara por esse aqui, eu vou conseguir eliminar os radicais embaixo, ó. Quem tiver dificuldade, gente, de saber de onde é que eu tirei isso aqui, dê uma olhada aqui, ó. Tá? É a mesma coisa, só que lá é menos e aqui é mais, tá? E tá lá também no material, na página específica, tá? Isso é só uma forma de você ver que realmente você não precisa ficar procurando que números você vai multiplicar aqui para eliminar esses dois radicais. Você já tem prontinho aí, né? Então o de cima não mexe, não tem o que fazer aqui em cima, não há nada a ser feito aqui em cima. Então fica como tá. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, estou multiplicando esse por esse, deu esse. Esse por esse vai ficar assim, ó. Esse vezes esse dá raiz cúbica de 2 vezes 4, que é 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Agora esse com esse. Raiz cúbica de 2 vezes 14 é 28. Raiz cúbica de 2 vezes 49 é 98. Pronto. Agora vamos com raiz de 7. Observe que o raiz de 7 é menos, então tudo vai dar menos, né? Menos com mais dá menos. Raiz cúbica
de 7 vezes raiz cúbica de 4 dá raiz cúbica de 4 vezes 7, 28. Vou fazer um pouquinho maior esse traço aqui. Menos de novo, como já disse, sempre dá menos. Raiz cúbica de 7 vezes 4, 4 vezes 7, 28, vai dar 98. Pronto. E aqui vai dar menos raiz cúbica de 7 ao quadrado com 7, dá 7 ao cubo, vai dar o próprio 7. Negativo, perdão, gente, aqui é negativo. É porque é menos com mais dá menos. Em cima não há o que fazer. Gente, ó, corta isso aqui, com isso aqui, isso aqui, com isso aqui. Sobrou apenas 2 menos 7, que é menos 5. Eu já sabia que dava A menos B aqui, porque já vimos aqui no material, aqui na parte de cima, ó. É aqui onde eu mandei vocês dar uma olhada aqui, ó. E lá era negativo, esse caso aqui, ó. Lá era negativo, eu multipliquei por isso aqui. Claro que deu A menos B, ou seja, 2 menos 7. E 2 menos 7 é menos 5. Vou fazer esse último. Esse último aqui, ele é negativo, você tem que multiplicar pelo número positivo. Então você vai ter que multiplicar por isso aqui, ó. Deixa eu ver se é esse caso aqui. Raiz cúbica de 2 menos... É esse caso aqui, ó. Então nós temos que multiplicar pela raiz cúbica do quadrado do primeiro mais o segundo, sem raiz quadrada, vezes raiz cúbica do primeiro, mais o quadrado do segundo. Fica assim, ó. Multiplicando aqui. Baixei muito. Multiplicando aqui. Raiz cúbica de 2. Vou só repetir aqui primeiro, para não ficar o negócio confuso. Vou multiplicar isso aqui e isso aqui por quem? Vamos lá. A raiz cúbica quadrado do primeiro. Olhando aqui para baixo, né? Então, o quadrado do primeiro é 4. Né? Aí, lembrando que aqui é mais, né? Pelo fato de aqui ser menos, aqui é mais. O primeiro, que é o B, vezes a raiz cúbica do segundo, sem ser o quadrado, ok? Mais o quadrado do segundo. Vamos observar como é verdade aqui, ó. É a raiz cúbica do quadrado do primeiro, mais tudo mais aqui, ó. O segundo vezes a raiz cúbica do primeiro, mais o quadrado do segundo. Fazer aqui o quadrado do segundo. Quadrado do segundo, quadrado de 2 é 4. Então é esse camarada que eu tenho que multiplicar aqui embaixo também. Quando eu multiplicar esse camarada aqui embaixo, ele vai eliminar também isso aqui, né? Vamos lá, em cima, a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 4 dá raiz cúbica de 8, que eu sei que vai dar 2, mas depois a gente faz na próxima linha, né? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 da raiz cúbica de 4. Tem um 2 aqui, ele vai continuar sendo multiplicado. Raiz cúbica vezes 4 dá 4 raiz cúbica de 2. Agora o 2. 2 vezes raiz cúbica de 4. 2 vezes 2 dá 4 raiz cúbica de 2. E finalizando, 2 vezes 4 dá 8. Aqui embaixo, raiz cúbica, esse com esse, raiz cúbica de 8 é 2 raiz cúbica de 4, positivo. Porque esse com esse aqui, ó. Porque dá raiz 2, raiz cúbica 2 vezes 2 dá 4. Mais 4 raiz cúbica de 2, que é esse daqui com esse, ó. 4 vezes isso aqui dá 4 vezes raiz cúbica de 2. Agora vamos com 2 negativo. Vai dar menos 2
raiz cúbica de 4 menos 4 raiz cúbica de 2. Esqueci do 4 aqui na frente. E menos 8. Eu já sabia que aqui ia dar 2 menos 2 ao cubo, né? Mas olha, posso cortar esse com esse, posso cortar esse com esse. Raiz cúbica de 8 é 2, aqui embaixo sobrou só 2 menos 8. Então a resposta fica assim, ó, raiz cúbica de 8 daqui para cima, né? A resposta fica assim, 2. Raiz cúbica de 4, eu tenho esse e esse. 2 mais 2 dá 4. 4 raiz cúbica de 4. 4 raiz cúbica de 2 com 4 raiz cúbica de 2 dá 8 raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. E aqui dá 8. Dividido por 2 menos 8 dá menos 6. Posso somar o 8 com o 2, que dá 10. Vamos colocar essa resposta aqui para baixo. Aqui dá 10. Aqui dá 4 raiz cúbica de 4 mais 8 raiz cúbica de 2 dividido por menos 6. Se quiser simplificar por 2, dá para simplificar por 2. Fica então 5. As 2 raiz cúbica de 4 e 4 raiz cúbica de 2. E esse aqui por menos 3. Se quiser trocar o sinal da galera de cima também. Fica menos 5, menos 2 raiz cúbica de 4, menos 4 raiz cúbica de 2, dividido por 3. Pronto. Tá? Aqui deu 3 porque eu dividi em cima e embaixo por 2. Eu simplifiquei. 10 por 2 dá 5, 4 por 2 dá 2, 8 por 2 dá 4 e 6 por 2 dá 3. Aí esse menos aqui que estava embaixo, eu coloquei ele para cima. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Eu não gosto muito de responder negativo embaixo. Eu coloquei o sinal negativo para cima. É isso aí, obrigado. Até a próxima.